Olá, queridos, eu sou o pastor Paulo Roberto com 5 minutos de café, palavra e oração com o tema da semana, quando as convicções são abaladas pelas incertezas. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 11, o versículo 2, a parte A, que diz: E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo. Queridos do Senhor, como eu disse anteriormente, quando João Batista estava no cárcere, algumas incertezas abalaram as suas convicções. E a primeira incerteza que você vai identificar aqui comigo é que ela abalou a sua percepção. E por que isso? Naquele período, muitos falsos religiosos difamavam Jesus ou tentavam tirar a credibilidade de que o Senhor Jesus era o Filho de Deus. Eles sempre estavam ali cercando Jesus, observando, tentando uma falha de Jesus, buscando alguma coisa que ele pudesse fazer que viesse denegrir a pessoa de Cristo. Estas pessoas, esses religiosos, eram invejosos, eram pessoas ruins, eram pessoas que desejavam o mal de Jesus. Eles não queriam ver aquela multidão de pessoas sendo curadas e abençoadas. Eles não queriam que eles acompanhassem o Senhor. Então, a todo momento, eles estavam ali criando assuntos, inventando histórias. Tanto era assim que eles acusavam Jesus de ser um charlatão, uma pessoa que estava simulando ser algo que não era. Por quantas vezes acusaram Jesus de ser um beberrão, acusaram Jesus de ser um glutão, acusaram Jesus de ser servo de Baal, filho de Beuzebu. Quantas vezes disseram: olha, ele está expulsando o demônio em nome de Satanás, em nome dos demônios, em nome de Baal, em nome de Beuzebu. Era comum Jesus saber que estas pessoas, infelizmente, falavam acerca dele desta forma, tentavam tirar sua credibilidade que ele era o Filho de Deus. Isto é tão real que quando você chega no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, o versículo 27, o finalzinho do versículo diz assim, olha: quem dizem os homens que eu sou? Jesus reuniu ali os seus 12 discípulos, apóstolos, e perguntou: o que as pessoas estão falando que eu sou? O que estão falando de mim? Qual é o comentário que estão traçando aqui por toda Israel? De que eu estou, qual é o perfil que eles estão traçando a meu respeito? Então, diante de tudo isto, João Batista, preso, ele ouvia muitas coisas, mas qual foi o problema dele ouvir tudo isso? É que ele simplesmente, diante de que estava ouvindo, não apenas coisas boas, mas também ouvindo coisas que não eram verdades. E isto que ele estava ouvindo abalou a sua percepção acerca de Jesus. Tanto que o texto diz, e João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo. Quando o texto fala os feitos, não está relacionado apenas às coisas boas, aos milagres, à libertação e por aí vai, não. Eram os feitos, tudo. Então, nesse bojo, nesse meio, vinham verdades e inverdades, mas ele não filtra isto, ele simplesmente permitiu que o que ele estava ouvindo viesse abalar a sua percepção. Queridos, não permita que pessoas abalem a sua percepção de Jesus, de quem é Jesus, acerca de Cristo. Quantas vezes pessoas dão ouvidos a quem não deve, sabe? Quantas vezes pessoas dão ouvidos acerca de Jesus, ouvindo essas historinhas fantasiosas, e aquela pessoa que antes cria tanto em Jesus, agora já não acredita mais. Quantas pessoas entram numa universidade e saem de lá, entra crente e sai ateu? Você deve conhecer no mínimo 5 pessoas assim, que entraram crentes numa universidade. Não quer dizer que toda universidade faça isso, mas infelizmente se tornou comum. Pessoas que entram crentes, servo de Deus, e saem de lá não acreditando mais que Jesus Cristo é o Messias, que o Evangelho é verdadeiro e salva. Por isso, queridos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que em teu santo e poderoso nome,
a nossa fé não venha sofrer o abalo da percepção, que a nossa, sabe, que a gente não venha ter a nossa percepção abalada pelas incertezas, em nome de Jesus, amém. Se esta mensagem falou no seu coração, curta, comente, compartilhe, se não for inscrito, se inscreva no canal, até amanhã, se Deus permitir.